Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai navegar por alguns interesses dos mistérios das relações humanas com todas as reproduções sistemáticas ou sistêmicas que que nos derivam, né? Que nos desmontam. Vocês já repararam que construir algo é muito mais demorado do que destruir, né? Então, destruir é algo que é, é inesperado, você não espera. É algo que acontece de uma hora para outra, num disparo, né? Destruir a sobre a escala do tempo de construir, ele é uma fração muito pequena do tempo que é para construir algo, né? A gente tem vários exemplos na natureza das construções e quanto mais tempo demora para construir, geralmente mais complexo é, porque por mais que a gente releve o lado complexo, existe complexidade na relação de um construtor com o tempo de sua construção. E se você for parar para pensar, nós ainda estamos em construção. O mundo ainda está em construção, né? Só que se a gente encontrar a destruição do mundo, ela vai ser momentânea, num sentido de fração desse tempo que leva para construir. Bom, pegando isso, o nosso o nosso ser ele está sempre construindo ou reconstruindo aquilo que é por relações é, fisiológicas. E dentro dessa construção ou reconstrução, né, essa manutenção, espera-se que a gente coordene toda essa realidade interior, né? Essa organização interior ela precisa de um coordenador. E esse coordenador ele é ele é uma uma combinação de fatores orgânicos, né? Eu diria. A gente tem os fatores bioquímicos, físico-químicos, a gente tem os fatores sensitivos. Então, vários fatores interagem nessa realidade de coordenar esse movimento. E nós somos fiéis a isso. O que que isso quer dizer? É porque por que que a pergunta é por que que a gente não percebe tudo isso acontecendo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Por que que a gente não consegue perceber isso? Porque a gente já está, a gente é isso, né? Nós somos isso. Nós somos esse acontecimento, né? Por mais que a gente seja o gráfico disso, eu diria, né? A representação gráfica de todas essas contrações, essas contas. Então, diga-se passagem, né? Para tudo isso acontecer, precisa de uma troca, né? Algo precisa de desenvolver esse acontecimento. E a gente chama isso de energia. A energia desenvolve tudo isso. E energia não é algo que nos falta, né? A energia está
sempre ao nosso alcance. E quando não está em nosso alcance, a gente está morto ou a gente está com inalcance, né? Ou falta de energia, né? Inalcance de energia. Mas no sentido de energia e célula, não tem como não reagir, porque a gente é, uma atuação sobre a energia. Nós estamos atuando sobre a energia e a energia ela controla a gente, né? Mas como não perceber esse controle e acreditar que controlamos a energia, né? Como superarmos esse controle, né? Nós, né, ajeitamos nossas descendências num processo de consciência por, por modulação da natureza em relação ao homem, nós habitamos e reabitamos, insistimos e construímos configurações com associação à natureza para nos ocuparmos em desperceber todo esse controle que nos controla, que é a energia em si, né? Somos refém da energia. Bom, e essa associação ela vem sendo precisa. O que é ser precisa? Ela vem sendo copiada e essa cópia ela não é só materializada no mundo material, mas existe uma cópia no mundo imaterial, que é o mundo interior. São as escrituras interiores dos seres humanos, né? Os seres humanos eles possuem escrituras internas. Podemos chamar essas escrituras internas de escrituras moleculares, porque quando a gente aciona células por utilizações de relações com a natureza, química, física, nós desenvolvemos compassos rítmicos, né? Algoritmos de digestão dessas moléculas com relação celular, né? E nós produzimos contrações algorítmicas nesse sentido de digestão. Só que isso acaba sendo uma frase, um programa, um código que opera em defesa de você. Porque se você constrói essa relação de decomposição, a próxima vez que você precisar decompor, você vai ter mais facilidade para a mesma, né? Isso é excelente, isso se chama imunidade, no sentido técnico das áreas fisiológicas que estudam esse sistema. Porém, tudo isso são conjuntos de associações celulares, né? O que eu quero dizer é que tem muita coisa que a gente não percebe, mas que rege a gente. Por exemplo, alimentos. Alimentos nos regem
de uma maneira que você às vezes não está habilitado para perceber, mas existem muitas coisas, muitas reações que produzimos por desencadeamento de alguns alimentos, né? Quando os estudos de magistérios, os estudos de bebês, os estudos de decomposição humana por associação material vieram para a academia, né, junto do classicismo, dessa interação com o indivíduo de uma maneira mais sensitiva. Quando a sociedade enxergou que um indivíduo era importante, poderia ser uma semente, e a revolução agrícola, a revolução industrial, também fez uma revolução humana, uma revolução científica. E aí a gente começou a notar coisas que a gente não anotava, ou notaria coisas que a gente não notaria, e começou a desfiar, né? Ou seja, organizar em linhas, em fios, todos os contrastes das fontes dos seres vivos que nós não havíamos notação e necessidade para isso. Então a gente fez nascer uma necessidade, uma universidade para necessitar de coisas que às vezes não necessitamos agora, porém, se a gente unir a outras coisas, podemos fazer coisas grandes ou revelar coisas grandes para o mundo e ajudar o mundo a se controlar, a se ver, a se harmonizar. E uma das coisas que mais constrói, mais escreve no ser humano é o alimento, a relação alimentícia. Tanto é que muitas pessoas inteligentes, intelectuais, organizam sistematicamente esse momento para que tudo saia da melhor forma possível, né? Então existem vários passos para que isso ocorra da melhor forma possível, porque é sabido, né? Os intelectuais sabem que o ato de comer mora e escreve no organismo. Você pode não perceber, mas em alguns momentos você escuta milhos crus falando, ou milhos cozidos falando, ou milhos assados falando, ou você escuta broas de milho, ou você escuta canjicas de milho, ou você escuta pipocas falando, ou você escuta pipocas doces falando. Então a gente escuta, a gente fala, a gente tem pessoas que são harmoniciadas pela conciliação de uma substância, de um alimento, e elas utilizam como um arco de fala, né? Porque acredita-se no poder da expressão alimentícia. Se eu expresso em formação de milho, todos aqueles que têm fome de milho vão me escutar bem, vão me admirar bem. Tu tá entendendo? Então tem coisas nesse universo que a gente não entende. E muitas pessoas se apreendem nessa oficina alimentícia por valores, né? O milho eu utilizei porque ele é alvo de muita técnica, porque é um dos alimentos mais utilizados nas associações das massas por combinar diversos produtos por escala de utilização, né? Você tem
a decomposição do milho em uma variável enorme e tem vários expressionistas que utilizam milho até mesmo para produzirem tintas, pinturas, né? Então, nós temos isso. Porém, em um mundo que está renovando-se, eu diria, por tecnologias, né? Nós estamos também desmoronando a equivalência de orquestras de milho, eu diria. E aí nós estamos abrindo orquestras para outros alimentos. Porém, a massa, os indivíduos, né, eles gostam de expressar aquilo que aparentemente é mais rico. Entende? E quando a pessoa escolhe, ela fica difícil dela desescolher o seu módulo de expressão. Por que eu digo isso? Porque intelectuais, estudantes da oficina da linguagem e da oralidade, do cantar, entendem que você está preso na sua voz e ação, porque você mira sonoramente a transdução de um valor, principalmente apoiado em um valor alimentício. Porque se você fosse em uma academia e treinasse se desprender dessa sua prisão, você poderia falar em vários módulos de ritmos e timbres que existem para se falar. Para aqueles que têm apoio muscular para isso e apoio artístico para isso. Porque a fala é como um pintor e um pincel. Dependendo da técnica e das tintas, ele consegue pintar vários tipos, várias formas e vice-versa. Ele se despreende do mundo e pinta o sonho, e pinta o universo, e pinta tudo que pode se pintar. E ele se encontra nesse universo, porque ele nada mais é do que a energia que lhe apresenta ser. Agora, e se eu te dissesse que as partículas que saem de você acelerando, por sua modulação, estão presas por sua modulação de contração, porque você não deseja ser livre nesse sentido, porque eu sinto te falar, mas a nossa sociedade ela é muito atrasada na desocultização, né? Eu diria na construção de ambientes que defendem essa habilidade humana, né? Então, tem muitas pessoas, tem muitos virtuosos que conseguem adquirir por gostarem e insistirem, porque insistir na voz é difícil hoje em dia. Então, uma parcela muito pequena, porque igual eu te falei, construir alguma coisa, um entendimento, saber verdadeiramente saber, construir algo leva um tempo enorme e nós ainda estamos nos construindo e o mundo ainda está se construindo. Porém, quebrar algo é num piscar de olhos, né? Então, veja você, quanto tempo leva para construir um copo e quanto tempo leva para desconstruí-lo. Ou seja, despedir esse copo da sua forma original, a sua forma constituída pelo construtor, né? Então, o que eu quero dizer com isso?
que às vezes a gente escuta vozes e o lado oculto dessas vozes é porque nós, talvez a gente não consuma essas vozes no sentido de alimentos. O que que elas querem, qual língua elas querem dizer? Língua, não necessariamente nesse sentido, quer dizer a língua grega, a língua da terra, a língua latina, a língua dos metais. A gente não está falando de língua e das culturas, a gente está falando de apreensão constitucional do ser humano em escalar as suas cordas vocais para assimilar e desenvolver um gosto harmonioso para o próximo, tá? Então eu acho que a gente perdeu bastante tempo e ainda está perdendo bastante tempo por não ter isso muito mais desoculto, né? Porque isso está no oculto, né? Assim como muitos conhecimentos sobre nós estão ocultados, né? O Vaticano, a própria palavra Vaticano lembra do cano, né? A gente tem um cano aqui que chama traqueia, né? E a traqueia ela tem as suas contrações, só que para você alcançar, né, alcançar a articulação motora com ela, você tem que treinar, assim como você foi um bebê e treinou articular as suas articulações para desenvolver o andar. E aí depois você treinou para desenvolver o correr e depois você treinou para desenvolver o dirigir. Assim como você treina para se manter, né? Para não se romper, para ser cuidadoso. É necessário que a gente encontre formas de trabalhar as articulações que a gente não tem facilidade para articular. E só quem se dedica como um anjo, como um santo, aquele cara que não para de orar, consegue desenvolver. E como que a sociedade te auxilia nisso? Ela fala: estuda, não para de estudar, seja um santo estudante. Porque se você estudar e alcançar no estudo, você vai saber alcançar na realidade. E alcançar na realidade é insistir na operação. Qual que é a operação? É o relacionamento insistente e coerente num sentido de sinalização honesta, né? É quando você pega um instrumento musical e o trata bem. Você trata o instrumento como você quer ser tratado. E não como a academia propriamente dita você. Então, você tratando o instrumento como você quer ser tratado, você consegue tratar os seus músculos como você quer desenvolver o tratamento para eles, como eles querem ser tratados, eu diria. Porque eles são individualizados nesse instante, né? Você precisa de dividir uma coisa da outra para poder controlar, porque essa é a minha mão direita e essa é a minha mão esquerda. Então, quando você quer mexer com a traqueia e quer desenvolver essa realização em você, para você aprender, para você melhorar as suas navegações, ouvir tudo e acessar os programas da realidade para processar tudo que você ouve, tudo que você vê,
Você precisa entender que você escuta aquilo que você vê. Aí você vai falar assim: como assim, Abner? Eu escuto tudo que eu vejo. Porque a gente segura a corda vocal com processos de contração sinapse e a gente transduz sinal, a gente fala mecanicamente pegando impressão da harmonização exterior. Eu sei que se eu falasse isso com meu irmão, ele ia querer me pedir um estudo que prova isso, aonde que eu estou, onde que eu vi isso, qual estudo que prova isso, mas eu acho que isso é uma atitude besta de uma pessoa que nunca brincou na vida e nunca aprendeu brincando, né? Porque existe um passo para o infinito. E se a pessoa ficar esperando as coisas dessa forma, talvez ela não consiga se salvar no sentido da sua cura, né? Das suas necessidades. Não consiga se satisfazer nessa vida, não consiga se controlar é, como é possível, né? Se controlar, é possível se salvar. Mas voltando, né? Então não espere um estudo científico, até porque tem coisas que são secretas, são ocultas. Tem coisas que a virtude, o poder, só vai entregar para a gente uma fração desse poder na hora exata, né? Então, é como se tudo estivesse pronto, mas você ainda não está pronto, né? Ou você não quer admitir. Mas, voltando. Então, né, para a gente entender isso, a gente precisa de avançar nisso, né? Então, como nós temos como se a gente tivesse um refletor na boca. A gente adquirisse qualidade de refletir aquilo que a gente vê. Não tem o refletor que emite dados organizados para serem ampliados em uma tela, né? Você tem o refletor de vídeo, né? Só que o que acontece? Nós somos uma máquina, quase que nós somos um estúdio cinematográfico, um estúdio universitário, nós somos um estúdio de informações. Então, tudo que a gente vê, nós processamos e refletimos esse processo. Só que o artista, ele consegue, quando lhe é necessário, refletir a verdade mais verdadeira no sentido daquilo que se vê, ou seja, ter uma qualidade de refletir. Assim como o refletor de vídeo, ele possui qualidades de imagem. Nós também temos qualidades, ou podemos processar qualidades de processamento e qualidade de reflexão das informações que queremos dar. E isso é contagiante, porque você sabe que se sua mãe, por exemplo, morrer e você estiver deitado na sua cama e escutar a voz da sua mãe, cara, que efeito isso vai ter em você? Não é um efeito forte, dependendo da ocasião? Bom, só que sua mãe, ela fala
apreendida em um acordo vocal, né? Ela não fala várias línguas, vários idiomas, no sentido da desarticulação do timbre, das gotas timbradas, dos efeitos de cores. Sua mãe, geralmente, ela fala em preto e branco. Você tá entendendo? Ou em duas cores. O que eu tô querendo te dizer é que você pode tanto falar de uma forma mais transparente, quanto você pode adicionar cor na fala e coordenar a fala. Logo, a fala é uma vibração que coordena as pessoas, né? Então, se a gente fosse passar para falar sobre a morfologia, a gente diria que a gente estava falando na voz imperativa, né? Imperativa a gente manda, é a voz que manda. Só que a gente sempre manda, a gente sempre é passivo, a gente sempre é ativo, a gente sempre é imperativo. Porém, esses valores, eles são derivados e a gente vê aquele que aparece mais. Porque você nunca é 100% ativo, nunca é 100% passivo e nunca é 100% imperativo. Nós temos uma balança de relações. O português ele ajudou a revelar esses 3 pontos. Só que esses 3 pontos podem sofrer fractais e podem sofrer outras variações de efeitos que nós geralmente não utilizamos isso para consultório de diagnóstico no sentido dessa visão, né? Mas em algum momento da vida nós podemos chegar a esse ponto de utilizar a ressonância do som para encontrar doenças, para encontrar e selecionar pessoas sobre a variação dessas escolhas, né? Porque para mim é muito mais valioso, é muito mais brilhante uma pessoa que tem uma qualidade de reflexão do que uma pessoa que tem um banco com dinheiro, né? Que ela tem dinheiro no banco. Para a sociedade, né? Porque essa é uma pessoa que é como Jesus, que revela as vontades do Pai, que consegue revelar o caminho, a verdade e a vida, né? E muitas pessoas amam Jesus, falam que amam, mas não sabem nem o que é amor, mas tudo bem. Muitas pessoas utilizam esse personagem, né? Esse personagem como um acesso, como um portal para a verdade, a vida, o caminho, mas se esquecem que nós somos a imagem e semelhança e pertencemos e podemos conectar com aquilo que a gente ainda não se conecta, né? Mas como faremos isso, né? A gente precisa de apoiar as pessoas, né, que investem demonstrar isso, né? Artistas, eles têm isso, né?
Então a gente não pode menosprezar o artista, né? Eu vou dar alguns exemplos, né? Eu coloquei aqui, ó, registrão. O que seria esse registrão? Esse registro são coisas que são contrações orgânicas que a energia sobre matéria. Eu vou colocar aqui, ó, matéria alimentícia. Mas essa matéria alimentícia pode ser energia eletromagnética, pode ser energia mecânica ou energia química. Sabe? Todos esses S aqui, ó, eles trabalham em operações binárias. Porém, se a gente causar um efeito nessa operação binária, e esse efeito é um transdutor, a gente consegue luzes e colorir a luz. Ó. O que é colorir a luz? É você adicionar mais contração na luz. Então imagina que essa é uma luz e essa é uma luz. Aí a gente tem preto e branco aqui. Se eu quero adicionar luz aqui, eu posso fazer aqui, ó. Eu posso colocar uma luz aqui, por exemplo, aqui, ó. Eu posso colocar uma luz aqui. Tá entendendo, ó? Nesses triângulos aqui, ó. Eu posso colocar uma luz aqui, uma luz aqui. E aí vai formar outras luzes, eu posso colocar uma luz aqui. E aí fractando esse triângulo, olha o F aqui, ó, que seria binário, né? Que seria uma ação action e um reaction. Eu consigo adicionar força, luz e atividade superior. Ou seja, por que é superior? Porque eu operei efeitos na reação desencadeada. Então, um elemento ele está programado para deselementar uma reação. Só que se eu pegar um elemento e fizer uma contração nesse elemento, eu vou ter uma derivação desse 1. E aí eu vou ter vários registros desse 1. E não é difícil entender, porque a gente tem 1 milhão de coisas para o milho tomar conta. E uma delas é a nossa voz. Ao contra ou ao favor do fator da reprodução do interesse contracional. Contracional quer dizer ação e reação. Só que a reação com contração é um registro. Né? Porque a energia é o seguinte, ó. Energia, ela é uma linha. Essa é a energia. Energia são linhas com pautas, não é? Olha só a energia. E a energia, contração, é uma reprodução de memória. Então, nós falamos o que vemos. Ok? Nós falamos o que vemos. Ok? E isso daqui transduz um sinal que vem para cá e faz isso daqui, ó. Faz a gente falar. O único problema é que o ser humano, para ele falar muito técnico, muito forte, para ele ver mais sobre o que fala,
ele precisa de desaprender a visão do compromisso, né? Por exemplo, se você tem compromisso em comer pão com manteiga todo dia, você come, você tem o compromisso de ter uma voz de trigo e milho sobre leite batido, né? A gordura de milho sobre leite batido. Mais ou menos nesse sentido. Então, você consegue entender que você pode criar um conversor da sua realidade e desapreender do seu pão com manteiga? E falar, você pode falar um milho assado, você pode falar um peixe frito, você pode falar um doce de festa, você pode falar várias coisas, porque olha só, isso aqui está instalado e isso é um módulo de fazer, né? Não é o cara esticar, não. É uma forma de você fazer uma um diagnóstico daquilo que fala com você, né? Você consegue superver, porque geralmente quando as pessoas falam com a gente, elas pedem ajuda, porque elas estão presas. Só que a gente não vê, elas não falam assim, me ajuda porque eu tô preso. Ela fala, tipo assim, ela fala coisa normal, ela fala linguagem normal, ela fala, tá tudo bem, bom dia e tal, tal, tal. Só que atrás desse tudo bem, atrás dessa fala, tem um exame de várias coisas falando, né? E, bom, como que você descobre? Como que você descobre? Por que descobrir isso? Você descobre porque você se importa e isso é prazeroso, porque você consegue ver o apoio da moldura central da fala, né, da fala dessa impressora, né, desse refletor. Por quê? Ele vai refletir uma balança da sua normalidade e da sua inormalidade. Normal versus inormal. E isso vai produzir um som. Só que esse som, quando você escuta normalmente, você não consegue decompor o dado e ver a face do dado nessa relação. Mas como que você vai conseguir ver? Você vai precisar de ferramentas. E a gente chama isso de transdutores, né? O que para nós são transdutores, né? É como se a gente fizesse analogias, né? Então, quando você não consegue ver a força da formiga, eu não sei o quanto a formiga é forte. Se eu olhar e eu vejo ela carregando uma folha e eu sei lá, eu falo assim, cara, a formiga carrega algo maior do que ela. Ela é forte, né? Eu consigo fazer analogias. Eu consigo dizer que a formiga é tão forte quanto a gente, quanto um ser humano.
Ou eu posso dizer, né, um ser humano. Só que geralmente a gente fala assim, a formiga é umas 8 vezes mais forte que o ser humano, porque não é todo ser humano que consegue carregar tanta coisa. Aí depois eu posso fazer um estudo científico para ver o peso da formiga, o peso da folha que ela carrega e medir sobre isso a força da formiga, né? Isso são analogias, isso são ferramentas até a gente chegar em um dado complexo. Mas como que você consegue transformar o seu ouvido em uma forte ferramenta? Você em uma forte ferramenta. Você precisa de estudar, você precisa de fazer analogias, você precisa de se entregar à verdade, que às vezes é difícil de digerir, né? Porque nós pegamos, nós falamos isso daqui, ó. Ahn, tá vendo? Nós falamos isso, nós falamos. É, nós falamos isso, né? Mas não no sentido da imagem em si, mas no sentido do efeito de som. Por isso que existe um negócio que a gente chama de oração, né? Porque dependendo da hora e do som, a gente tem basicamente uma tendência popular. Essa tendência popular, ela dirige, né? Ela controla, ela dirige bastante o, o contexto da provocação de som que a gente utiliza. E eu estou falando isso porque isso é um conhecimento angelical. Se você tomar conta de acreditar e ter fé no céu, você ter fé na arte espiritual, que é baseada na possibilidade de você dialogar sobre o oculto e entender os milagres, você com certeza vai adquirir facilidade para compreender e aceitar tudo isso que é difícil aceitar, porque é como se fosse você tentando ler e escrever. Você não acha difícil hoje, você faz isso automaticamente, mas houve um dia ou alguns dias que isso foi difícil para você fazer, controlar um lápis e os riscos que ele faziam ou que ele fazia no papel. Teve um dia que foi super difícil, fez até você chorar, porque isso queimou os seus neurônios aqui, ó. E você treinando, treinando, você foi ficando forte na contração aqui, ó, e foi conseguindo, né? A mesma coisa está para a proximidade de Deus, né? Chegar próximo de Deus é difícil. Por quê? Porque você precisa de muita oração. Você precisa de acreditar muito
nas coisas que são difíceis para acreditar. Você precisa de escrever com lápis que são muito difíceis de escrever. Você precisa de acreditar em coisas que são difíceis de acreditar. Só que o que a academia, o estudo faz? Ele facilita para você, porque quando você aprende sobre átomos, sobre filosofia, sobre histórias e marcas do tempo, você consegue utilizar essas fontes de raciocínio para chegar perto de Deus, né? Da presença de Deus, de ver Deus em sua vida ou na vida em comunidade, em sociedade. Porque quando a gente vai ver e está perto de quem vê há muito tempo, que é enviado há muito tempo, a gente sente depressão, a gente sente desconforto, a gente sente medo, a gente sente raiva, a gente sente coisas que a gente dá nome, mas a gente sente uma descarga de energia, uma arritmia muito grande. Por quê? Porque a gente ainda não está com o corpo capacitado para escrever aquilo que vê na contração celular. Se a gente se ajoelhar e se a gente começar a contrair celularmente nesse sentido, você vai poder estar ao lado de Deus, como Jesus estar em sua vida eterna, no paraíso. Então você vai conseguir estar do lado, realmente do lado de Deus. Eu diria até mais, do lado direito de Deus. É o lado direito. Você tem o direito de ver e de estar na presença dele. Porque ele te deu o direito. Você tem o direito porque você está em unidade com Jesus Cristo na terra, que somente verá Deus, estará com Deus, quem estiver em Jesus. Na figura de Jesus. Então, eu sei que você tem dificuldade porque todos nós temos, né? Todos. Mas essas dificuldades devem ser, é, devem ser levadas com paciência, porque, igual eu falei, né? Se não for assim, não há como ser. Né? Se não for assim, não há como ser. Né? Existe essa necessidade de ser assim. Né? Porque para cada para cada um de nós existe uma passagem. Né? E alguns vão morrer sem passar. Então, é graças a Deus que eu posso estar aqui e falar sobre essa passagem. É o que eles chamam de pregar o Evangelho ele calcula. Né? É alguma coisa nesse sentido. É você conseguir ver o anjo ali, se você sentir no organismo, conseguir se contrair, ser sensível àquilo. Então tem várias formas. E quem que é o anjo? O anjo é o cara das penas, né? É o cara que tem a matriz de penas de dados dos seres humanos que tentaram voar e não conseguiram. E ele conseguiu voar. Porque ele tem noção de todas as penas. Ele colecionou todas as penas. Ele tem todas as penas. E quando ele organiza elas, ele consegue voar. Ele consegue se libertar. Porque ele coloca assim, ó. Tomas as penas. Tomas os dados. Ele consegue calcular quem a gente é pelo som que a gente provoca, né? Ele sabe de
do que eu tô falando, o que eu tô vendo, né? E o que eu tô convertendo ao falar. Eu tô vendo uma atividade X. E isso é surpreendente, mas em terreno angelical, isso é escrever, é ler. Né? Não é uma coisa de 7 cabeças. É uma. É 7 pessoas, 7 vontades trabalhando para uma interpretação. Ok? Cabeças são necessariamente caminhos. Né? Então são 7 caminhos trabalhando para uma mesma chegada, para o mesmo fim. Então, é basicamente isso, né? Então, se você se converter, mas não é no sentido de se converter à religião, porque o cristianismo foi que montou isso com base na coreografia do Jesus Cristo. Então, você tem a figura do carpinteiro, aquele que consegue se relacionar bem com a madeira e montar coisas para nos salvar, para nos ajudar, para nos fertilizar. O cristianismo, assim como outras igrejas, né, eu acredito que o cristianismo ele é dono dessa construção em muitas, eu diria assim, ele tem mais ações dessa empresa, né? Eu diria. Então, o cristianismo, ele montou tudo isso. E ele tem montado e tem cuidado dessa montagem. Então, se existe essa montagem, a graça de jogar na vida é vencer o cristianismo. Olha a palavra, vencer o cristão. O cristianismo, vencer cristão para ser vitorioso, né? Então, seremos vitoriosos, mas você não precisa de ser necessariamente um cristão, porque ali existe a facilitação, né? Mas existem formas de você ser cristão, mas é mais difícil, mas você consegue. Porque é tipo assim, não é que é mais difícil, é que você resolve a equação de uma forma e fulano resolve a equação de outra forma, né? Você tem mais coragem e resolveu ir por outro caminho, né? Outro tem menos coragem, e isso não necessariamente diz que ele é diferente, isso aqui, porque coragem tanto pode ser bom, pode ser ruim, dependendo da balança, né? Mas o que eu quero dizer é que você não precisa de ser aquela pessoa toda vestidinha assim, assim assado, e com Bíblia debaixo do braço, e isso, aquilo, aquele estereótipo. Porque estereótipo não manda nada. Mas se você precisa de ter conhecimento sobre a verdade. E aonde tem muita jogabilidade e informação sobre isso é na biblioteca das igrejas, né? Na biblioteca delas. Né? Então, por que no joguinho que às vezes você joga, você tem aquelas manhas lá que passam para você condição de passar de fases e vencer e zerar mais fácil o jogo, né? São os atalhos, são as coisas assim que você pode ganhar, né, nesses ambientes virtuais. Porque a virtude da vida também está decorada com isso. Né? Eu não sei se é felizmente para você ou infelizmente, porque para cada um
existe esse lado de teor de sensibilidade química e física, no sentido orgânico. E todos nós acordamos para organizar isso em primeira situação, em primeira saúde. É claro que alguns entendedores vão dizer que o filho vem em primeiro lugar, mas isso não funciona. Se você não estiver bem, você vai causar um mal danado para o seu filho. Diga-se de passagem. Então, primeiro você se organiza, depois organiza aqueles que dependem da sua organização, né? E se você tiver quem dependa, né? Mas o fato é que os nomes são dados para os bois, no sentido de pastor, passagem, pastar. Então, os nomes, eles são dados para marcar, são sinalizações, não são verdades propriamente ditas de material. Mas, por todos os estudantes, por todas as pessoas que transformam o mundo, por todas as descendências, quando o camarada fez o cristianismo e colocou um exército de fiéis para nascer e construir um mundo melhor, ele precisou de placas. Ele precisou de placas para anunciar o caminho da fé, o caminho da verdade, o caminho da autoridade de trazer você para uma vida melhor e para você para uma vida segura, onde você não vai querer se matar e você vai querer estar vivendo com seus irmãos. Então é basicamente isso, e isso é bom. E Deus viu que isso era bom. E que luz é essa que você consegue interpretar qualquer livro da Bíblia assim? Ah, que luz é essa? A luz da combinação, né? O homem que se reluziu, né? Que viu que as pessoas falavam sobre laranja, elas falavam laranja, laranja. Né? Se você pegar um Neandertal, um primata, você vai coloca ele numa tela verdona, ele vai coloca ele numa tela amarela, ele coloca ele numa tela vermelha, ele Então os barulhos dos motores de reações colores. E aí a gente cria um alfabeto, só que esse alfabeto ele tem essa relação de dar descoloração. A descoberta disso, a ocultação disso, por descomprimir isso em outras compreensões e crescer nisso, tem um princípio. Por que a Bíblia ela não é desvalidada? Porque representa o princípio que coordena essa autoridade, né? Que dá força para você querer ser como Jesus, estar ao lado do Pai, vencer cidadão, vencer a crítica. O cristão é aquele que consegue vencer a crítica de si mesmo e de todas as imposições, né? Por insistência, por formalização
das regras que cirurgicamente foram consolidadas na maior simplicidade possível da cruz de Cristo, né? Então, adquire isso se você puder. Esse vídeo vai ficar aqui na internet, né? E revisite-o quando for necessário. Acontece que às vezes a gente escuta seres humanos realmente falando milho cru, milho verde, milho fora do ponto, semente de milho, né? Às vezes a gente escuta pessoas falando espiga, falando essas coisas, né? E isso de alguma forma remete-se à Roma antiga e todas as cirurgias que a revolução agrícola, né, frente a toda essa administração, essa policy, e trouxe para o mundo, né? Então, de profeta a profecia, de luz à escuridão, de registro a cidadão, de medo à coragem, de problema à solução, a gente está construindo ainda o mundo e a nós mesmos nesse mundo. E de alguma forma, se para não quebrar tudo, nós ainda construímos dias de quebrada, né? Locais de quebradas, porque para não destruir tudo, existe para aqueles que querem destruir ou que estão se encaminhando para a destruição, pode ter certeza que os anjos eles reconhecem o algoritmo dessas pessoas, né? Não é por falta de atenção que você vai sair desse vídeo, né? A atenção está aqui, ó. Assim como é possível reconhecer pessoas que estão presas nas gaiolas dos milhos, é possível conhecer pessoas que estão presas nas gaiolas das destruições. Então, conhecer pessoas que estão desligando-se de uma necessidade de ligar, né, de um cabo, né? Então pessoas que estão se religando nas nuvens, e isso está sendo permitido, e vice-versa, né? E é basicamente isso. Isso é a doutrina, é a ideologia. Só que se você entender que o cristianismo ele é todo-poderoso, né? No sentido, ele tem as ações do mundo, você vai entender que todas as ocupações fora do cristianismo são para proteger o princípio, né? Então, não tem como. A fonte é uma. Depois que sai da fonte, espalha. E aí a gente vê o espalhar da fonte, mas tudo vem da fonte. É isso que eu quero dizer. Tudo vem da fonte, né? Não tem como ser irreconhecível quando sai da fonte, né? Se sai da fonte é reconhecível. Então, depois de Cristo, depois da fonte instalada, tudo é reconhecido e de uma certa forma elevado à importação, né? Você se importa porque tem reconhecimento. Só que imagina só, se você tem uma fonte e essa fonte tá criando um campo, você tem uma fonte que volta para a fonte. Uma fonte que sai da fonte, uma energia que sai da fonte e volta para a fonte. E isso é um campo, né? O campo ele é assim, ó.
E realmente, na nossa vida, todo processo intelectual vira um campo, né? Todo processo intelectual vira um campo. Você tem uma semente que compõe e vira um campo de dar fruto de um composto, né? Um composto frutífero. Então, nessas condições, a gente se une à natureza e a percepção é dada pelos composicionados, né? Você o sábio sabe que você é um milho, então você será decomposto em milho. Você tem o gene do milho, você tem a marca do milho. E tem pessoas que nasceram com a marca do milho e desviaram-se do milho e encontraram a marca de Caim, a marca do mal. Você tá entendendo? Então você só vai perder a sua marcação se você quebrar as regras do jogo, né? Mas esse jogo é um jogo que é jogado compulsivamente, porque ele é muito dado pelos processos de intuição. Então é de criança para criança, né? De crença para crença. Vai por mim. Isso é difícil enquanto você não pratica. Se você pegar, né, e arrumar um jeito de praticar, você vai encontrar, né, resolução, tecnologia, resolução e valor para isso, e isso vai, de alguma forma, ser um plano de saúde espiritual para você. Porque eu sei que, de certa forma, você não acredita que precisa, mas em algum momento isso vai ser preciso para você. E isso vai se fazer precioso, assim como faz ou tentas fazer para todas as pessoas desse mundo. Que a esperança é que todas as pessoas sejam dirigidas por isso e possam se libertar umas às outras para que todas vivam em harmonia na sociedade. Mas até lá, a gente precisa de querer, né? E querer não é fácil. Né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!